Fala pessoal, Silvio Sobreira na área, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje eu vim falar sobre o DPO, tá? Carinhosamente traduzido para encarregado de proteção de dados na LGPD. Então roda a vinheta aí e a gente já se fala. Vídeo de hoje para a gente falar um pouquinho sobre o DPO, tá? O Data Protection Officer, na GDPR, né, no Regulamento Europeu de Proteção de Dados, traduzido aqui para a nossa LGPD como encarregado de proteção de dados. Bom, a gente precisa começar primeiro por responsabilidades, mas a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o dia a dia do DPO e efetivamente qual a importância desse papel num programa de privacidade e quais as responsabilidades também. Tá? Então, quando a gente olha o cenário de responsabilidades previstos em lei, basicamente temos três grandes responsabilidades. A primeira é interação com os titulares. E aí eu vou pedir para vocês clicarem no card aqui em cima, que leva para o vídeo de direito dos titulares, onde a gente explica um pouco mais sobre cada direito de titular previsto em lei. Então, essa interação com o titular, no primeiro momento, é direcionada para o DPO. Silvio, o DPO é uma pessoa, uma função, uma área? Como que ficaria isso previsto na LGPD? Atualmente na LGPD, toda empresa precisa indicar um encarregado de proteção de dados, tá? E no primeiro momento, as solicitações vão passar pelo encarregado de proteção de dados. Então, dependendo do tamanho da sua empresa, você pode ter um escritório em relação a encarregados de proteção, né, dependendo do tamanho de estrutura. Você pode ter outras figuras que apoiem o trabalho do DPO. O DPO em si, previsto na LGPD, tem que ser uma pessoa, ou seja, identificável, tem que ser uma pessoa físico-jurídica. Então você pode ter um funcionário como DPO ou você pode terceirizar essa função. Tá? Então, primeira grande responsabilidade, interação com os titulares. Né, seja o canal de comunicação que o controlador, que a empresa construir, essa interação com os titulares é de responsabilidade do DPO. Segunda grande responsabilidade, interação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? Então, a partir do momento que você tiver um evento formal de eleição desse DPO na sua empresa, desse encarregado de proteção de dados, você precisa comunicar à autoridade qual que é a pessoa que representa a empresa perante o tema proteção de dados. E por que dessa forma? Se ocorrer um vazamento, uma denúncia ou um ataque previsto na LGPD que tem acesso à autoridade, a autoridade vai entrar em contato com o DPO, com o encarregado de proteção de dados por essa empresa. Tá? Não vai entrar em contato com a assessoria de imprensa, com o presidente, com o diretor financeiro, diretor de tecnologia ou de segurança, assim por diante. É com o DPO. Antes da gente falar da terceira e última responsabilidade, tem um ponto importante que é referente a conflitos de interesse. Então, eu também recebo algumas perguntas de alguns amigos e clientes. Silvio, qual que é a melhor figura para ser um DPO numa empresa? Bom, se a gente não levar em consideração a terceirização dessa função, se a gente for falar de uma posição interna, o primeiro grande ponto é que essa pessoa não tenha um conflito de interesse na companhia, né? Ou seja, ela não exerça uma outra função dentro da empresa que possa ter conflito de interesse com proteção de dados. Então, a ideia é que essa função, né, essa pessoa responda para o mais alto nível da direção, esse é o primeiro ponto, e que o ideal é que essa pessoa se dedique única e exclusivamente à função de DPO. Né? A gente sabe que a LGPD nasce para todas as empresas, terão empresas que têm essa condição de direcionar um funcionário interno para a função e tem outras que vão olhar com bons olhos para a terceirização da função também. Tá? E aí tem um ponto positivo, porque em tese, no serviço externo você tem muito mais independência, seja ela por relacionamento, convívio, então você reduz ainda mais algum possível conflito de interesse. Tá? Então, um apoio externo é bem visto também quando a gente fala de um programa de compliance e principalmente a privacidade e proteção de dados. Tá?
Terceira e última responsabilidade, orientação a funcionários e fornecedores sobre boas práticas. Tá? Então, no programa de adequação, a gente prevê uma fase forte de comunicação e treinamento, e essa comunicação, treinamento, conscientização, ela tem que estender de funcionários até fornecedores, e obviamente no primeiro patamar, numa primeira escala, o DPO acaba sendo responsável por disseminar esse conhecimento, orientar funcionários e fornecedores. A gente sabe que um programa de privacidade e proteção de dados, ele depende muito mais do que uma única exclusiva pessoa na função. Importante lembrar que a gente está falando de um programa de compliance. Então a gente depende de outras pessoas também para que você consiga atingir o sucesso do teu programa. Mas essa é uma grande responsabilidade do DPO. Tá? Isso previsto em lei. Silvio, no dia a dia, efetivamente, quando a gente fala de uma sustentação de um programa de privacidade, quais outras funções? Então eu elenquei algumas aqui que eu vou passando para vocês em relação à sustentação desse programa de privacidade e como seria o dia a dia desse DPO, tá? Desse encarregado de proteção de dados. Bom, como falamos de um programa de compliance, naturalmente teremos controles internos, né? Auditorias independentes sobre privacidade, seja uma auditoria interna ou uma auditoria externa. Tá? Por enquanto não temos nenhuma auditoria regulatória prevista, né? Ou método de certificação, algo nesse sentido, mas quando a gente fala de um programa interno de compliance, é natural que você tenha controles internos e auditorias independentes te apoiando. Segundo grande ponto, apoio na área de segurança da informação para aprimoramento de controles. Tá? Esse é um ponto essencial também, onde em parceria com a área de segurança da informação, o DPO sempre acaba fornecendo elucidações de processos, de controles relacionados à privacidade e proteção de dados. Desenvolvimento de um método de self-assessment. O que é esse termo self-assessment? É autoavaliação. Então, o modelo de auditoria interna, é importante que o DPO esteja à frente. Afinal de contas, ele que é o chefe da função em relação à privacidade e proteção de dados, ele participou desse programa de construção de governança em privacidade. Ele é um profissional desenvolvido, seja por outras experiências, por certificações, por algum programa de especialização em si. Então é natural que ele desenvolva um método de autoavaliação da companhia. Tá? A comunicação de resultados para a alta direção. É a pessoa mais indicada para levar o status, o modelo atual, possíveis dificuldades da companhia, necessidade de treinamento, um enforcement na comunicação para os funcionários, um trabalho mais efetivo, de repente, do marketing. Então, vou dar um exemplo. Se você tem funcionários que tratam dados pessoais, funcionários e colaboradores, efetivamente lá na ponta, com o cliente, seja numa loja física ou num atendimento digital, você começa a conscientização por pontos pequenos. Então, por exemplo, a troca de um wallpaper, da tela de fundo do computador em relação à LGPD, a boas práticas de privacidade e proteção de dados. Então, o encarregado está sempre à frente desses pontos e é importante ele ter... a gente, quando está num programa de adequação, no início a gente elege os privacy leaders, os líderes de privacidade de cada departamento. Esse fica como um pai, um responsável pela área. É claro que ele não necessariamente participe sozinho, ele pode levar outras pessoas do departamento, mas ele é um primeiro ponto de multiplicação de conhecimento e acaba virando um braço do encarregado de proteção. Então, para trazer essas dificuldades e necessidades, quem se comunica com a alta direção? É o DPO. Ele tem que levar esse feedback para a diretoria. Melhoria de meios de comunicação, um pouco do que a gente falou agora, então com enfoque aqui na garantia dos direitos dos titulares. Esse é um ponto importante, está sempre num trabalho forte com o marketing interno. Avaliar e controlar os relatórios de impacto à proteção dos dados. Esse é um ponto bem importante, até porque a gente fala de um tema técnico aqui. A construção de um DPIA, um Data Protection Impact Analysis, traduzido aqui para o Brasil como RPD, Relatório de Impacto à Proteção dos Dados. É importante que os primeiros, e aí não tem um número correto, de quantidade, mas o ideal é que os primeiros o DPO desenvolva. O mundo ideal é que a sabedoria, o conhecimento
sobre a execução de um relatório, fique diretamente na área de negócio, porque é quem trata dado pessoal no dia a dia. Então eles precisam identificar a necessidade de um relatório de impacto e pedir apoio, pedir ajuda ao DPO para que ele faça o direcionamento das boas práticas e da autoavaliação antes de você submeter um comitê de privacidade. Tá? E quem controla isso? Inicialmente vai ser uma base que fica com o encarregado, é natural, a gente está falando de uma função nova, tá? É um tema subdesenvolvido no Brasil e a gente está falando de uma função nova. Então é natural que todos os temas relacionados à especialidade de privacidade e proteção fiquem alocados com o DPO. Bom, a garantia do atendimento às solicitações dos titulares, né, e o seu prazo devido. Aqui vai ter um card, se você clicar leva para um outro vídeo falando sobre direitos dos titulares, então lá eu falo um pouquinho sobre o prazo específico, e aí vocês podem tirar uma dúvida um pouco melhor em relação a essas regras de solicitações. Mas quem que garante o atendimento? É uma atividade que vai ficar direcionada a ele. Tá? Então, o atendimento das solicitações dentro do prazo previsto em lei é uma responsabilidade do encarregado quando a gente olha internamente na companhia, né? Então seja ele de novo funcionário ou fornecedor. A realização de treinamentos e programas de conscientização. Esse é um ponto fundamental, né? A gente ainda tem uma carência muito forte em relação à conscientização de pessoas quando a gente fala em privacidade e proteção de dados. Então a definição da periodicidade desses treinamentos, se é um treinamento mensal, bimestral, trimestral, semestral, isso fica a cargo de cada empresa. Tá? O que eu não vejo com bons olhos é você criar uma periodicidade, por exemplo, anual e acaba executando de uma forma muito voltada à responsabilidade e não somente a compartilhamento de conhecimento, a conscientização, o empowerment das pessoas, né, sobre o tema. Então o ideal é que você desenvolva a periodicidade num tempo menor e cada vez mais com conteúdo mais afiado e direcionado. Tá? Você não precisa formar DPOs na companhia, mas para cada função, para cada pessoa, que ela tenha lucidez e clareza sobre o tratamento de dado pessoal e quais as finalidades e como tem que ser feito. Então isso é importante, é esse treinamento personalizado. Tá? E isso tem que ficar com o DPO também. A própria continuidade do programa construído, né, o programa de privacidade, então todo aquele passo relacionado à governança de privacidade, a implementação do programa, a primeira rodagem de um bom e velho PDCA, aí, que é uma fase de medir e monitorar, ou seja, para avaliar resultados, testes de garantia, retreinamento se necessário. Quem que sustenta isso? É o DPO, é natural. Então, a gente sabe que, de novo, dado o contexto de uma companhia, uma pessoa só não consegue garantir todo o sucesso do programa, mas ele é o ponto vital, ele é pulsante, né? Então, dentro da companhia. Ele tem que compartilhar conhecimento, conscientizar, orientar, direcionar, orientar funcionário e fornecedor, tá em contato constante com novas tecnologias, novos serviços. Por exemplo, o Privacy by Design, vou fazer um outro vídeo focado em Privacy by Design, mas efetivamente quando você identifica dentro da companhia uma área que lança produto, serviço, tecnologia ou processo novo, eu tenho que avaliar a privacidade. Quem que vai ser o primeiro cara a sentar na mesa para discutir? É o DPO, é o encarregado. Tá? E por último, a apresentação de relatórios periódicos. Aqui seria mais um status report periódico sobre o programa de privacidade. Seja um relatório padrão normativo ou não, mas que tenha os possíveis problemas direcionados, as atividades executadas, o planejamento dessa periodicidade, né? Seja a apresentação de um planejamento semestral, um planejamento anual referente ao programa. Então, quando a gente pensa na sustentação desse programa de privacidade e proteção de dados, onde o DPO é a peça fundamental para que isso aconteça, a gente elencou essas atividades e responsabilidades além das obrigações previstas na LGPD. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar o like, curtir, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. A gente está lançando conteúdo novo toda semana.
E muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!